Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Como vocês podem ver, a gente está gravando esse vídeo naquele fundo branco que a gente não usava já há algum tempo. E eu estou gravando esse vídeo nesse fundo branco porque, na verdade, nós vamos nos despedir deste fundo branco, né? Vai ser o último vídeo que a gente vai gravar com esse fundo branco, porque o lugar onde eu gravo, né, que tem esse fundo branco, eu estou deixando esse lugar, enfim, a gente não vai mais usar esse lugar. Então agora os nossos vídeos, provavelmente a maioria deles vão ser gravados naquele cenário que vocês têm visto nos últimos vídeos, com os livros e tal, e talvez algum cenário diferente. Mas esse fundo branco está se despedindo de nós. Então, como despedida desse fundo branco e dessas brincadeiras de sombra que ele faz, eu quero trazer para o vídeo de hoje um assunto que, apesar do fato em si já estar meio ultrapassado, e também apesar de eu juntar esse fato ultrapassado com outro fato que aparentemente não tem muita relação, eu quero pegar esses dois fatos e juntar para fazer uma reflexão sobre um assunto que a gente já conversou algumas vezes aqui no canal, mas que eu quero conversar de novo, trazendo alguns elementos novos para essa conversa, que é a construção de discursos. Bom, quais são os fatos? O fato já ultrapassado até, enfim, já foi falado, desde, né, que aconteceu na semana passada, e foi mais do que tratado pela imprensa em geral, foi a manifestação do Monark, né, no Flow Podcast, falando, se colocando a favor da criação e da legalização de um partido nazista no Brasil, com aquele discurso de que as ideias têm que correr livremente, a liberdade de expressão está acima de tudo, enfim, e elas têm que ser combatidas e tal. Ele, em tese, entre aspas, ele não defendeu que as ideias nazistas são boas, mas ele defendeu a ideia de que deveria ser legalizado, deveria ser aberta a possibilidade da criação de um partido nazista no Brasil, por exemplo, né? E a gente não pode esquecer que nesse mesmo programa o deputado Kim Kataguiri respondeu a uma pergunta da também deputada Tabata Amaral, né, que perguntou para ele se ele era contra, se ele achava que a Alemanha tinha errado em criminalizar o nazismo. E ele falou que achava. Então tá tendo toda aí as consequências disso, né? O Monark, enfim, saiu do Flow Podcast, perderam patrocínios, enfim, o Kim Kataguiri aí tá começando a sofrer processos no Conselho de Ética, na Comissão de Ética da Câmara, enfim, né? Então, o fato em si a gente já sabe como é que é. E o outro fato que eu quero juntar é que na segunda-feira, que passou agora, anteontem, eu, por curiosidade, resolvi fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo, né? E eu estou dizendo que eu não fazia há muito tempo, porque não é que eu nunca fiz. Eu tinha feito já há muitos anos, né, nas primeiras edições, e depois nunca mais tinha feito, que é assistir a um episódio do Big Brother Brasil, né? Então, na segunda-feira eu cheguei em casa e falei, a gente lê tanta coisa na imprensa, né, nas redes sociais, sobre Big Brother, Big Brother, Big Brother, que eu resolvi então na segunda-feira, eu falei, eu vou assistir um episódio desse programa, né? Eu lembro de ter assistido, sei lá, as primeiras 3 edições, nem assistia sempre, né, tal. Mas eu lembro de ter assistido Big Brother, sei lá, nas primeiras 3 edições e depois nunca mais assisti. E não estou aqui fazendo discurso de que eu não assisto Big Brother porque cultura, né, sou cultura de alta qualidade, cultura de baixo entretenimento. Não, eu não estou aqui. O meu objetivo ao falar do Big Brother não é fazer uma discussão se é entretenimento de baixa qualidade, cultura de alta qualidade, cultura erudita, não é o aspecto estético que eu vou abordar aqui, tá? Mas enfim, então eu nunca assisti Big Brother, porque na verdade eu quase não assisto televisão, né? Desde que vieram os serviços de streaming, o pouco tempo que eu tenho, eu dedico a assistir séries, enfim. Então não é por uma questão de alta cultura, não, porque eu assisto umas séries bem tosqueira também, sabe?
The Walking Dead, enfim. Eu assisto séries legais, mas também assisto séries consideradas populares e tudo mais, e eu não tenho o menor problema com isso. Então, não é o fato, né, eu não deixei de assistir Big Brother, ou eu nunca assisti Big Brother, não foi porque é cultura de baixa qualidade, não. É falta de tempo e escolhas, né? Escolhas. Mas é isso, não tem como você ficar totalmente alheio a isso, principalmente nesses anos de pandemia, porque a imprensa só fala disso, os canais nas redes sociais só falam disso, enfim. Então eu resolvi na segunda-feira assistir um episódio do Big Brother Brasil. E eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado porque, enfim, eu não sei quem de vocês acompanha ou assiste ao programa, mas na segunda-feira, talvez eu tenha dado azar, não sei, mas na segunda-feira que eu assisti, teve um negócio chamado Jogo da Discórdia. E que era simplesmente o seguinte, tinha 2 cadeiras, um monte de plaquinha com expressões ofensivas, e aí uma pessoa escolhia a outra para sentar numa cadeira e pegava uma das plaquinhas com expressão ofensiva que ela achava que deveria dirigir a outra pessoa, colocava a plaquinha no meio e fazia uma espécie de acusação. Eu estou falando que você é arrogante por causa disso, daquilo. A pessoa que estava sendo acusada não podia abrir a boca. E aí os outros participantes levantavam uma plaquinha de sim ou não, se concordavam com a acusação, né? Se eles concordassem com a acusação, a pessoa que acusou, depois de ter acusado, falado um monte de coisa sobre a pessoa acusada, ela tinha o direito de jogar um balde de água suja entre aspas, tá, gente? Era água cenográfica e tal, mas de água suja na cabeça do outro, né, da outra pessoa. E se a maioria dos participantes não concordassem com a acusação, era a pessoa acusada que tinha o direito de jogar o balde de água suja na cabeça de quem acusou. Bom, gente, será que a gente não consegue parar para perceber o absurdo disso? Né? O absurdo de você promover num programa de entretenimento, e é só entretenimento, então, mas num programa de entretenimento, um ato de violência como esse. Quer dizer, uma pessoa é obrigada a ficar ouvindo a outra, falando mal dela, acusando ela, não se sabe se a acusação é verdadeira ou não, porque a pessoa não tinha o direito de dizer, não, isso é mentira, isso eu não fiz, não foi bem assim. A pessoa que estava sendo acusada tinha que ficar em silêncio. Então, assim, a pessoa ficava o tempo todo ouvindo. Teve uma moça lá, Natália é o nome dela, que a moça, sei lá, foi massacrada por todo mundo falava dela, escolhia ela para colocar lá e falava, você é arrogante, você é 2 caras, você esconde o jogo, não sei o quê, papapá, né? Teve até o caso da moça que acabou sendo expulsa, porque quando foi jogar água, bateu literalmente o balde na cabeça da outra, e aí tem a regra do Big Brother, não pode ter agressão e tal, e aí todo mundo falou, eu não sei, sabe? Eu acho que essa coisa da moça ter batido o balde na cabeça, não estou dizendo que é proposital nem nada disso, mas assim, eu acho que a Globo aproveitou bem para que ninguém ficasse falando muito do absurdo que foi esse negócio, porque esse negócio foi absurdo. Eu não sei os outros, e aí eu descobri, né, pesquisando um pouco mais, que esse jogo da discórdia acontece toda segunda-feira. Então, segunda-feira é o dia do tal do jogo da discórdia, que, por exemplo, eu vi o da semana anterior, era de grudar plaquinha na testa, sabe? Tá, também com coisas ofensivas, e aí tinha bate-boca, enfim. Então, assim, aí eu fiquei pensando, um reality show de entretenimento no maior canal da TV aberta do país, acha legal promover um momento, um espaço em que as pessoas se xingam, as pessoas se ofendem, as pessoas atacam umas às outras, e nesse que eu assisti de segunda-feira, as pessoas tinham o direito de jogar um balde de água suja na cabeça do outro. Por mais que a água suja seja cenográfica, é simbólico, é um balde de água suja.
E aí vocês devem estar perguntando, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? O que tem a questão do Big Brother com a questão do Monark, com a questão da construção de discursos? Então, eu quis pegar esses fatos justamente para a gente entender uma coisa. Qual é o discurso que a gente está, o discurso social que a gente está construindo na atualidade? Né? É uma espetacularização e, consequentemente, uma banalização da violência, do ódio. Né? A gente sabe disso. Aí vocês vão dizer, mas isso é óbvio, a gente isso acontece. É lógico que a coisa tá grave, porque a gente está vivendo um momento no país em que o ódio e a violência estão institucionalizadas, né? Principalmente na representação maior do Estado, que é o governo federal, mas nas outras instâncias também, né? Nas instâncias policiais, enfim. E aí eu quero jogar para reflexão duas ideias, né? Uma do Foucault e uma do Rancière, para a gente entender essa questão da produção de discursos. No livro A Ordem do Discurso, o Foucault ele vai apontar uma coisa que é interessante, que é a seguinte: como a construção do discurso, né, como o discurso social ele é construído de forma a capturar os nossos desejos. Então, é como se as estruturas de poder, né, e eu falo estruturas de poder, eu estou chamando imprensa, eu estou chamando o Estado, eu estou chamando capital, né, a gente vive numa sociedade capitalista, o capital é uma grande estrutura de poder. Eu estou chamando igreja, eu estou chamando, enfim, estruturas de poder, né? As estruturas de poder, em maior ou menor grau, elas constroem o discurso social que é estabelecido, que é aceito como o discurso social correto, como aquilo que deve ser falado, aquilo que deve ser defendido e tudo mais. Essa construção discursiva, essa construção do discurso social, ela é feita a partir da captura dos nossos desejos. Então, é como se as estruturas de poder tivessem a capacidade, e têm, de entender, né, entender o que está subjacente nos desejos da sociedade, captura isso e transforma isso no que ela quer enquanto discurso. Né? Então isso é o que o Foucault vai chamar de captura dos desejos na construção do discurso social. E aí, se a gente pensar nesses dois fatos e nessa coisa do discurso de ódio, a gente vai dizer, então quer dizer que esse ódio e essa violência está no desejo das pessoas, dos brasileiros e tudo mais? Enfim, eu não sou psicanalista, então não vou entrar nesse mérito. Mas o fato é que, historicamente, o nosso entretenimento, que tem uma influência muito forte dos Estados Unidos e tudo mais, trata a violência como uma coisa heróica, né? Como uma coisa heróica. A gente tem plantado no nosso imaginário a ideia da violência como uma coisa heróica. Né? Então, o indivíduo que consegue abater o mal, mesmo que violentamente, é um herói. Né? Então, a nossa ideia de herói, que é muito mais antiga, inclusive, que o cinema americano, mas enfim, a nossa ideia de herói é a ideia do herói a quem admite-se a violência. Né? A gente admite que o herói seja violento, desde que seja para combater aquilo que a gente considera mal. E esse discurso ele é construído a partir do nosso, se não do nosso desejo de violência, mas sim do nosso desejo de que o mal não exista. Né? Então esse desejo do bem, que tem a ver com, enfim, que tem a ver com todos os dogmas cristãos que estão também subjacentes na base da nossa sociedade, da nossa cultura, acabam por fazer com que a gente aceite a ideia da existência de um herói. Então a gente abre mão, a gente acha desnecessário, por exemplo, o funcionamento pleno das estruturas do Estado para coordenar o pacto social, né? E a gente aceita então que um herói, que alguém, que um indivíduo se sobreponha até
as regras do Estado, as regras do pacto social, porque na nossa cabeça, já que o Estado não funciona, alguém tem que fazer, e a gente para de lutar pelo aperfeiçoamento do Estado. Eu sei que as estruturas do Estado, a justiça, enfim, as estruturas de segurança, tal, são extremamente falhas, apresentam erros muito graves, mas ao invés da gente, enquanto sociedade, brigar, né, brigar entre aspas, né, agir no sentido de fazer com que essas instituições, com que esses aparelhos de controle social do Estado sejam aperfeiçoados para que errem menos, não. A gente admite a possibilidade da existência do herói. Aquele que vai se sobrepor ao pacto social, aquele que vai agir por sobre todas as regras do pacto social e vai nos salvar do mal, né? E aí, pegando o que o Monark falou ao defender a possibilidade, né, de alguém expressar ideias nazistas, por exemplo, isso é consequência, isso é resultado dessa ideia de que a liberdade de expressão individual ela está acima do pacto social. Quer dizer, se existem indivíduos que estão acima do pacto social, por que eu não posso estar? Por que eu não posso expressar as minhas ideias independentemente do que essas ideias representem no chamado pacto coletivo, no chamado pacto social? Né? Então a defesa da expressão, da liberdade de expressão absoluta, e olha que a gente aqui trata de liberdade de expressão, porque nós somos um canal de arte e literatura, então a liberdade de expressão para nós deveria ser um ponto, deveria não, é um ponto pacífico. Porém, a liberdade de expressão ela tem que ser vista dentro no escopo, dentro do universo do pacto social. Né? Eu não posso ter liberdade de expressar uma ideia que vá contra o que está acordado socialmente. E o que é ir contra o que está acordado socialmente? Se eu expresso uma ideia que menospreza, que discrimina, que violenta, né? Um grupo social, um grupo étnico, outra identidade de gênero, enfim, outras pessoas que fazem parte da sociedade, então eu não posso ter essa liberdade, né? Eu não posso ter a liberdade de afrontar no sentido de desprezar, né? de ser violento, de propagar um discurso de ódio em relação a outra pessoa. Isso fere o pacto social. Então a minha liberdade de expressão ela não está acima disso, ela está dentro disso. A minha liberdade de expressão ela funciona dentro da dinâmica do pacto coletivo, do pacto social. E para a gente enxergar isso, a gente tem que ir contra esse discurso do herói, daquele que vai nos salvar, daquele que pode se sobrepor. Porque o que é o herói? O herói é aquele a quem nós damos licença para se sobrepor ao pacto social, ao pacto coletivo, né? Porque ele captura o nosso desejo de acabar com o mal a qualquer custo, né? Então, por isso que eu quis trazer o Foucault para essa reflexão. E o Big Brother, o que tem a ver com isso e tal? E aí, para falar do Big Brother, eu vou falar também do Rancière, né? E não que o Rancière falava do Big Brother e nem nada disso, mas eu vou fazer uma análise aqui a partir do que o Rancière vai falar na partilha do sensível, né? Quando ele fala da partilha do sensível, ele fala uma coisa muito interessante que é assim: existe algo comum a ser partilhado, né? Então, o partilhar já subentende que existe algo comum, né? Porque se eu vou partilhar com outros, né, com outras pessoas alguma coisa, é porque existe essa partilha, existe algo a ser partilhado. Só que esse algo a ser partilhado, e quem tem tempo, espaço, direito, enfim, quem participa dessa partilha, e aí quando ele fala da partilha do sensível, ele está falando da partilha das expressões estéticas, mas não estéticas no sentido artístico pura e simplesmente, mas das expressões simbólicas da sociedade. Então quando ele vai falar da partilha do sensível, ele está falando justamente isso. O que é que existe de expressão simbólica que é comum a toda a sociedade, né, ao grupo social, a nós, e como é que isso é trabalhado no sentido de partilha? Quem pode partilhar, né? E aí ele até cita o exemplo, ele até cita o Aristóteles no texto dele, quando Aristóteles fala que o cidadão grego toma parte
né, no governo, ele governa e é governado. Né? Então o cidadão... E aí se a gente lembrar da estruturação da democracia grega, né, que era uma democracia um tanto quanto peculiar, porque só tinham os direitos, todos os cidadãos tinham direitos. Só que quem eram cidadãos, né? Eram homens, gregos, ricos, não podiam ter dívidas, enfim. Então, né, a gente sabe que a democracia grega tinha essa peculiaridade de considerar cidadãos somente um grupo social muito específico. Né? Então, mulheres não eram, estrangeiros não eram, escravos, e na Grécia existia escravidão por dívida, né? Também não eram, enfim, tudo isso a gente tem que pensar. E aí, o Rancière, ao Aristóteles, ele vai justamente, também citando Platão, dizer o seguinte, mas tá, quem é que tinha esse direito? E aí ele vai citar Platão quando Platão diz que os artesãos, por exemplo, não tinham esse direito porque os artesãos não tinham tempo. Todo o tempo dos artesãos era destinado ao trabalho, né? Então, se a gente trouxer isso para a nossa realidade, é isso. O que é compartilhado, né? O que é partilhado enquanto expressão simbólica na nossa sociedade e para quem tem o direito a esta partilha. E aí, se a gente pensar que a gente está falando de um programa no maior canal de TV aberta, né? E a gente fala TV aberta porque é a TV que é de graça, né? Que a recepção dos canais é gratuita, ninguém precisa pagar por eles. Então, se a gente pensar na sociedade brasileira como um todo, é isso. Quem tem direito a partilhar outros discursos, né? Quem tem direito a partilhar outras expressões simbólicas? Quem paga um serviço de streaming, né? Ah, mas hoje isso está muito barato. Então, para mim está muito barato, para mim está tranquilo, para mim está sossegado, mas eu faço parte de uma classe social muito específica, né? A gente tem que pensar na sociedade brasileira como um todo, né? E qual é o espaço de partilha de experiência simbólica que atinge a maior parte da população brasileira? É a TV aberta, né? E aí você vê, num programa de TV aberta, a espetacularização da violência gratuita, né? Eu sempre questionei o BBB, vamos me chamar de como você é só entretenimento, mas eu sempre questionei o BBB, porque é um programa que, assim, você bota não sei quantas pessoas dentro de uma casa para ficar não sei quanto tempo sem fazer absolutamente nada, né? Quer dizer, as pessoas não leem um livro, as pessoas não têm uma conversa sobre um projeto de país, as pessoas não fazem uma horta comunitária, sabe? Assim, tem nada, as pessoas não fazem nada. As pessoas ficam lá falando mal umas das outras. Quer dizer, não sei se falam mal o tempo todo, mas pelo menos na segunda-feira elas têm o direito. Elas ganham o direito e o dever de falar mal umas das outras, né? Porque tem o tal do jogo da discórdia. Então, assim, que tipo de construção está sendo feita? E aí o Rancière vai chamar atenção para isso, né? O que é que está sendo partilhado enquanto experiência simbólica, que aí ele vai fazer uma relação entre essa experiência simbólica e a experiência política, né? O que está sendo partilhado enquanto experiência simbólica? Para quem está sendo partilhado? Então, dentro de um canal de TV aberta, você tem um programa que espetaculariza uma violência, né? Porque jogar um balde de água suja na cabeça de alguém depois de ofendê-la ou depois de ser ofendido é completamente avesso ao pacto social, né? Então, qual é o pacto social que existe dentro daquela casa do Big Brother Brasil? Vale tudo? Só não vale bater, mas vale eu xingar, vale eu jogar balde de água na cabeça, vale eu pregar negócio na testa, vale eu deixar sem comida, vale eu torturar num castigo que eles chamam de monstro lá, porque aí depois eu fui fazer umas pesquisas aí e vi que tem essas coisas. Quer dizer, os próprios termos que se usam no Big Brother, né? Paredão, parece um paredão de fuzilamento, vamos eliminar a pessoa, quer dizer, é um discurso simbólico de espetacularização e de banalização e de normalização da violência, tentando mostrar, é como se a violência fizesse parte do pacto social. E tá tudo bem a violência fazer parte do pacto social. Aí a gente começa a ver o quanto a violência está fazendo parte da nossa realidade social, mas em tese o pacto social não é esse, o pacto social é outro. O pacto social é que não pode ser violento,
que existem leis, que existem regras a serem cumpridas e tudo mais. E aí a gente vê num programa, então assim, este programa que é partilhado, que é visto por milhões e milhões de pessoas no Brasil, é um programa que, pelo menos naquele episódio, eu não estou falando do programa como um todo, porque volto a dizer, eu não assisto, mas eu assisti aquele episódio e é um episódio que me deixou realmente chocado. Até porque eles distorcem, por exemplo, uma das estruturas do Estado, né? Porque eles falam, aquele jogo da discórdia foi chamado de julgamento, de júri, né? Então, os outros participantes que levantavam a plaquinha concordando ou não com a acusação eram o tal do júri. Mas que júri é esse? Que o acusado não pode falar nada. Aonde está a presunção de inocência? Aonde está o direito ao contraditório e à ampla defesa? Quer dizer, eles pegam uma estrutura do Estado que, volto a dizer, por mais que não funcione bem, por mais que tenha erros crassos, a gente concordo plenamente, mas a gente tem que agir no sentido de que isso melhore, de que esses erros deixem de existir. E não agir no sentido de que, então, vamos zoar essa estrutura do Estado, vamos distorcer essa estrutura do Estado para piorar, porque já que ela não funciona mesmo, é muito fácil convencer as pessoas de que não serve para nada. Então nem era um júri, era simplesmente a espetacularização da violência. E é isso que está sendo partilhado enquanto discurso social. E é por causa disso que existe essa questão de você acreditar que o indivíduo pode se sobrepor ao pacto social, às estruturas sociais. É por isso que a gente não luta para que as estruturas sociais sejam aperfeiçoadas. Eu estou falando da gente, sociedade em geral, tá? A gente sabe que existem centenas e centenas de lutas aí, né? Grupos e pessoas, e, enfim, lutando, parlamentares e tudo mais, né? Tudo isso é tranquilo. Mas eu estou fazendo uma análise enquanto sociedade. Quer dizer, a gente não luta para melhorar essas estruturas e a gente aceita, né, duas coisas que são absurdas. Primeira é o indivíduo se sobrepor ao coletivo. E a segunda é a banalização da violência, quer dizer, a violência que não só é aceita, mas como ela é estimulada e espetacularizada, né? Então, assim, eu achei um absurdo. Eu queria saber o que cada uma de vocês, o que cada um de vocês acha disso. Enfim, mais uma vez eu peço a todas e todos que visitem nosso blog, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram. Se já se inscreveram, chamem as pessoas que vocês conhecem para se inscreverem no canal. A gente quer aumentar aí o número de inscritos, a gente está precisando aumentar o número de inscritos para ampliar o nosso trabalho, né? Sigam nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, enfim. E quem quiser e quem puder, por favor, colabore com a nossa campanha do Apoia-se, o link está aí na descrição, né? Essa campanha é importante porque a gente está querendo fazer outras coisas, transmissões ao vivo, rodas de conversa, clubes de leitura, podcasts, enfim, a gente tem uma série de ideias para fazer e esses recursos da campanha vão ajudar a gente a estruturar melhor essas ideias e fazer um trabalho de mais qualidade para cada uma de vocês e para cada um de vocês, tá bom? Então vão lá na página da campanha, a página da campanha está super legal, a gente está começando a colocar alguns conteúdos exclusivos para apoiadores na página da campanha, tem vários valores lá, você vê qual é o valor que você pode, que você acha justo, que você pode e que você quer, né, contribuir para a nossa campanha, tá bom? E é isso, gente, a gente se encontra no próximo vídeo, coloque aí nos comentários o que você acha dessas reflexões que eu trouxe, concorda, discorda, enfim, vamos debater isso, porque eu acho que é importante a gente debater essa questão da construção de discursos. Como é que o discurso está sendo construído no imaginário social e o quanto isso afeta o pacto coletivo, né, o pacto social, que é a estruturação da própria sociedade. Para a gente viver em sociedade, para a gente viver num Estado democrático de direito, a gente precisa de um pacto social que seja cumprido por todas as pessoas. E como é que todas essas ideias que estão sendo colocadas através dessa partilha de determinadas expressões simbólicas, como é que tudo isso está transformando esse pacto social. Tá bom? É isso, gente. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.